Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco na vida e na obra de William Shakespeare, sabe? Usando uns trechos de um estudo crítico bem interessante que recebemos. A ideia é extrair o que há de mais marcante ali sobre a trajetória dele, o contexto histórico, a arte. Exato. Vamos tentar conectar os pontos, né? Tipo, como é que a juventude lá em Stratford, as questões de grana, o ambiente da Inglaterra elisabetana e jacobina, como tudo isso aparece na evolução das peças dele. Desde as primeiras comédias, sabe? Até aquelas últimas, os romances. Certo. Então, começando pela juventude. As fontes mostram um cenário de altos e baixos, né? Tem o glamour da visita da rainha Elizabeth I, um nobre ali da região. Mas, por outro lado, as dificuldades financeiras do pai dele, o John Shakespeare, que chegou a hipotecar terras, ter problema com imposto. Pois é. E tem até um processo, né? Contra um tal de Edmund Lambert, que dizem que talvez tenha inspirado alguma coisa da Megera Domada. É mesmo? Interessante isso. E o que as fontes sugerem, que eu acho bem interessante, é como essa dificuldade toda pode ter ahn, alimentado uma ambição forte no Shakespeare, sabe? Ele não era só o poeta, tipo, no mundo da lua. Não, ele buscava ativamente restaurar o nome, o status da família. Faz sentido. Ele comprou a New Place, que era a melhor casa de Stratford na época, e conseguiu um brasão de armas para a família. Embora, sim, com uma ajudinha meio controversa lá do Sir William Dethick. Era um cara prático com dinheiro. O estudo até compara ele com Voltaire nesse aspecto, olha só. Que curioso. E falando desse ambiente, a Inglaterra da época, né? Era um lugar intenso. Tinha as festas, os banquetes, e olha que interessante, ainda sem garfos, né? A gente nem imagina hoje. Mas também muita tensão política, a execução da Mary Stuart, por exemplo. Uhum. E para o pessoal do teatro, a vida não era fácil. Tinha censura e eles precisavam de patronos, de nobres. Os atores eram formalmente servos desses nobres para poderem trabalhar. Nossa, e como isso reflete nas primeiras peças dele? Ah, reflete bastante. A gente vê a influência de caras como Marlowe, né? Naquela violência toda de Titos Andrônicos, por exemplo. Ele também adapta Plauto na Comédia dos Erros. Aliás, essa peça dá para datar mais ou menos por causa de uma referência à Guerra Civil na França. Ah, que detalhe bom! E já aparecem temas que ele vai explorar muito, tipo a posição da mulher, a subordinação feminina, e aquele humor bem inglês, com personagens como o Launce em Dois Cavalheiros de Verona. É verdade. E logo depois parece que ele dá um salto, né? Em termos de lirismo, de qualidade. Penso no Sonho de uma Noite de Verão, que é mágico, talvez até feita para um casamento da nobreza. Possivelmente, para o Conde de Essex, talvez. Uhum. E, claro, Romeu e Julieta, que tem um lirismo absurdo, mas também tem o Mercúcio, a Ama, personagens cômicos ótimos e uma estrutura, assim, muito simétrica, muito bem pensada. Sim, e as fontes comentam sobre um conhecimento de leis que aparece muito nas peças. E parece que isso vinha mais de observar as pessoas, as conversas, sabe? Do que de sentar e estudar os livros. Um aprendizado meio por osmose. Como ele mesmo descreve o aprendizado do Henrique V. Que interessante essa forma de aprender. E depois dessa fase intensa das tragédias líricas, parece que vem um momento mais solar, talvez, com Como Gostais. Baseada numa história do Thomas Lodge, né? Isso. E Noite de Reis. Embora as duas tenham seus momentos de melancolia, né? O Jaques em Como Gostais, o Malvolio. Ah, o Malvolio, que muitos veem como uma crítica ao puritanismo, aquele movimento religioso mais severo da época. E a viola, claro, em Noite de Reis, tão delicada. Mas essa fase mais leve não dura para sempre, né? Não. As fontes costumam ligar um período mais sombrio que vem depois, a queda política do Conde de Essex, que era um protetor dele, e também aos sonetos. Aquele mistério todo sobre para quem foram escritos o tal Mr. W.H., a Dama Negra, que talvez nem fosse a Mary Fitton, como já se pensou muito. E os temas ficam mais pesados, né? Traição, desilusão. Exato. Amizade intensa. Mas será que era só convenção da época ou sentimento real? E aí que a influência de Montaigne, o ensaísta francês, fica bem clara, especialmente em Hamlet.
Ah, Hamlet, uma peça que não acaba, né? A complexidade do príncipe, aquele conflito interno, a reflexão que paralisa, a loucura que talvez seja fingida. As fontes até mencionam que a idade dele parece mudar entre as edições da peça. E tem aquela parte famosa das instruções aos atores, né? Que todo mundo acha que é o próprio Shakespeare falando o que ele pensava sobre como atuar, e reclamando dos atores mirins. É verdade. E a saída do Camp, o ator cômico. Dali pra frente a gente entra de cabeça nas grandes tragédias da maturidade, Otelo, que é um estudo quase clínico do mal, com o Iago. E a vulnerabilidade do Otelo, a tragédia da Desdémona. Que vem de uma história italiana, né? Do Cíntia. Isso. Depois Rei Lear, que é sobre ingratidão, mas numa escala gigante, cósmica. A natureza se revolta junto, e o bem não necessariamente triunfa no final, o que é bem pesado. E Macbeth, que tem uma ligação com Hamlet, né? Mas com o sobrenatural muito forte. A ambição, o remorso. E a Lady Macbeth, que personagem! Uma força impressionante. Ele também se voltou para Roma Antiga, né? Em Júlio César, que ele baseou bastante em Plutarco. Parece que ele idealiza um pouco Brutus e diminui o César. É uma leitura possível. Já em Antônio e Cleópatra é a paixão, a decadência, a complexidade daquelas figuras gigantescas. E Coriolano, aquele aristocrata super orgulhoso que despreza o povo. Será que tem um pouco do Shakespeare ali, talvez frustrado com o público, com o próprio status social que ele tanto buscou? É uma pergunta que as fontes levantam, sim. E aí a gente chega nas últimas peças, os chamados romances, muitas vezes escritas com outros autores. Colaborações, né? Isso, Timão de Atenas, que é bem misantrópico, Péricles, que já antecipa temas que vão voltar, e aí vem Cymbeline, com o Conto de Inverno, A Tempestade, que misturam tragédia, comédia, fantasia, temas de perdão, reconciliação, personagens femininas fortes como a Imogen, a Hermione. A natureza tem um papel grande. E A Tempestade, que talvez tenha sido escrita para um casamento real, né? Muitos veem como a despedida dele do teatro, o Próspero como um reflexo do próprio Shakespeare. Exatamente, o mago que abandona sua arte. Temas de colonização ali também, natureza versus artifício, é muito rica. E aí, finalmente, ele se aposenta mesmo, volta para Stratford, para a vida no campo, e o testamento dele é cheio de detalhes curiosos, né? Sim. As heranças, a famosa segunda melhor cama para a esposa, a lembrança para os camaradas atores. Sim, e um certo distanciamento das filhas em relação à obra literária dele, né? Uma delas, a Judith, era analfabeta. A Susana parece que não se importava muito com os manuscritos. É um fim de vida interessante. Pensando em tudo isso, né? As dificuldades lá no começo, a busca por status, a grana, depois aqueles períodos de melancolia profunda que aparecem nas peças, e essa serenidade final dos romances, da aposentadoria. Fica a pergunta, né? O quanto essa jornada toda do Shakespeare, com as ambições, as desilusões dele, o quanto isso não é, na verdade, um espelho das nossas próprias complexidades, da condição humana, dessa relação meio tensa entre quem cria, o poder, a sociedade. É uma ótima reflexão para a gente levar essa análise das fontes, mostra um Shakespeare muito mais humano, de carne e osso, do que aquele mito do gênio intocável, né? E talvez seja por isso, por essa capacidade de espelhar as nossas próprias questões, que as peças dele continuam tão vivas, tão relevantes para a gente hoje. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe.